Veremos agora o elemento bottom, ou seja, botão. Como que a gente pode inserir aí um botão para uma determinada ação do nosso site, seja um call to action, seja qualquer coisa que você precise de um botão que leve o usuário a alguma determinada página ou que carregue algum determinado elemento. Beleza? Bom, aqui nós temos o elemento bottom. Aqui cliquei em elemento e ao lado do blog a gente tem um bottom. Eu já coloquei o elemento botão aqui, cliquei e arrastei, ó. Beleza? Ele vem desse jeito. Se você notar, o de baixo foi o que eu fiz. O de cima foi o que veio. Então, assim, se você notar, ele já te mostra como que o seu botão, uma pré-visualização de como o seu botão vai ficar. Ele não mostra tudo, por exemplo, o efeito, a borda arredondada, ele não mostra isso. Mas ele te mostra a cor e o texto, por exemplo, de como o botão vai ficar. Beleza? Vamos clicar nesse botão que eu acabei de criar. O primeiro campo, ele significa o seguinte, ele está te perguntando qual que é a URL do campo, para onde a URL do botão, para onde que esse botão vai direcionar o usuário. Aí você deve colocar. Ou se o seu site já estiver publicado no diretório final, se você não vai mudar ele de diretório, você pode colocar barra, sei lá, nome da página. Agora, caso você tenha colocado o site num outro diretório à parte, você deverá colocar barra novo, o nome do diretório, né? Nome, diretório, barra, página. Agora, caso você queira enviar o usuário para uma URL externa, você deve colocar HTTP, tem que colocar o HTTP, dois pontos, http www.google.com.br. Se você colocar só www.google.com.br sem o HTTP, o que vai acontecer é o seguinte, quando você clicar no botão, ele vai entender que o google.com.br faz parte do seu site e vai dar erro, beleza? Button Style é uma pré-definição de cor, que você já tem aqui, ó, o Custom, você consegue definir tudo aqui embaixo, ó, tudo customizado. Agora, caso você queira uma cor já pronta, você tem o verde escuro, o laranjado, o azul, o vermelho, o rosa, o cinza escuro e o cinza claro, ok? Então você tem todas essas cores à sua disposição. E se você escolher Custom, você terá todas as configurações abaixo à sua disposição também. Beleza? Vamos colocar aqui Green. Não, Green eu já coloquei. Vamos colocar Red. Button Size é o tamanho do botão. Você quer o botão pequeno, small, small é pequeno, medium é médio, large é grande e X-large é muito grande. Vamos colocar um botão large. Bottom Span é para ele ficar full width. Seu botão ficar full width, tamanho todo no objeto. Se você quer que seu botão fique pequenininho, eu falo o seguinte, não é o tamanho aqui, ó, não é para ele ficar comprido, não. Esse botão aqui é para ele ficar gordinho, maiorzinho. E aqui é se ele vai ficar no tamanho padrão dele ou se ele vai ficar full width. Aqui eu tenho, ó, tá vendo aqui, ó, full width? Isso aqui é full width, ó. Ele tá pegando o tamanho completo da coluna. E esse de baixo aqui já é o tamanho padrão. Perceba que ele é menorzinho? Então tá, é isso. Então aqui nós temos agora, né? O bottom que eu não quero, o tamanho já coloquei. Aqui, ó, o bottom type, se você quer 3D ou flat. Essa opção aqui é o flat, ó, uma cor chapada. O 3D ele vai ter uma espécie de uma gordurinha por fora. Você vai ver uma espécie de bordinha dando um aspecto 3D. Beleza? Vamos colocar aqui 3D, só para a gente ver. Bottom shape, se você quer ele arredondado, comprido, aqui é o tipo a forma que você quer ele, né? Shape é forma, a forma que você quer ele. Vamos colocar fill. Bottom target, aqui te fala, ó, self, é igual open the same window, ou seja, abrir na mesma janela. O blank, se você colocar blank, ele open in new window, ou seja, abrir em uma nova janela. Aqui, ó, se você está direcionando o usuário para o seu próprio site, para uma página do seu próprio site, você pode utilizar o self.
Se você está direcionando o usuário para uma página externa, seja para o seu canal do YouTube, para o seu link do Facebook, para alguma página externa, eu recomendo que você utilize o Blank, porque aí você evita que o usuário saia do seu site e que a sua taxa de rejeição, que é um dos fatores aí que o Google considera, que não fique alto, beleza? Bottom Title atributo, é o atributo título do botão, não é o botão que será impresso no... O botão que ficará visível para o usuário. Esse botão aqui é uma meta-informação que ficará visível para o Google e para as pessoas com deficiência visual. Então você vai colocar assim, ó, por exemplo, se a gente estivesse pensando em uma pessoa com deficiência visual, botão que leva para o YouTube. Se você colocar, tipo, clique aqui, o que vai acontecer com aquela pessoa com deficiência visual? Ela vai receber lá no programa de leitor de tela dela, botão, clique aqui. E é isso, não significa nada para uma pessoa com deficiência visual. Então você deve colocar botão que leva para o YouTube da empresa XPTO, que é o nome da empresa. Então, na hora que a pessoa com deficiência visual estiver lendo, o leitor dela estiver lendo, vai falar assim, ó, o leitor dela vai começar a ler a página e na hora que encontrar o botão, vai assim, ó, botão que leva para o YouTube da empresa XPTO, beleza? Isso se chama acessibilidade. Então, é muito importante que você tenha isso já em mente, já trabalhar com a acessibilidade e a usabilidade, ok? Beleza, agora sim que nós temos o button text, que é o texto do botão. Aqui sim você pode colocar clique aqui, ou YouTube da empresa XPTO, e assim sucessivamente. Esse nome é mostrado para o usuário. Então, se a pessoa for deficiência visual, ela vai ver esse botão. E a pessoa que não tem uma deficiência vai ler isso aqui para ela não é relevante. Beleza? Caso você tenha escolhido a opção de Custom Color, você pode definir toda a variação de cor aqui. A primeira, você cria um gradiente. Aqui você define a cor do topo do gradiente e aqui você define a cor de baixo do gradiente. Ele vai misturar as duas cores. Ele vai misturar a cor de cima com a cor de baixo. Aqui, ó, esses dois aqui, ó, são o hover. O hover é quando você passa o mouse em cima. Ele vai misturar a cor de cima com a cor de baixo. E o Accent Color, que é a cor do texto, beleza? E a cor do texto no modo hover. O Bevel 3D, que é a opção quando você escolhe o 3D, eu vou colocar uma cor aqui, porque a gente define o 3D. Aqui, ó, é o tamanho da borda, tamanho em pixels da borda, eu vou colocar aqui, sei lá, 4px. Aqui o ícone, caso você queira um ícone para o seu botão, você pode escolher um ícone. A posição do ícone, left é esquerda, right é direita. Icon divider, se ele vai dividir o texto entre o texto e o botão, eu vou colocar não quero dividir o texto e o botão. Modal Window Anchor. O que é isso? Caso você queira anexar uma janela modal, quando o usuário clicar e carregar uma janela, você tem essa opção. Isso aqui é mais avançado, nós não vamos entrar nesse detalhe não. Animation Type é o tipo de animação. Nós já vimos isso lá no Alert, né? Vou colocar o Flash. O Direction Animation, que é a direção da animação. Vou colocar Right, que é da direita, né? Speed Animation é a velocidade da animação. Eu vou colocar um bem slow aqui, uma metade. Offset, aqui você vai definir como que a animação vai vir no navegador, se ela vai vir do topo do elemento, de baixo, da esquerda, e assim sucessivamente. O alinhamento do botão, vou colocar centro. Opa, quero que o botão fique no centro. E a classe, o ID, que nós já falamos anteriormente, beleza? Vou clicar, vou colocar salvar. Como que o nosso botão ficou, ó, vermelho. E vou dar um atualizar aqui do lado. Olha nosso botão aqui. Eu vou apagar esse botão de baixo, só para você visualizar que ele ficou um pouco encavalado. E vou dar um atualizar aqui, ó.
Olha aqui o botão. Ao aspecto de 3D que ele ganhou. Falei que ele ia colocar uma espécie de gordurinha embaixo, assim, aquela gordurinha da carne, sabe? Então, é esse que é o botão 3D. E esse é o botão flat. O flat é a cor chapada. Perceba que a cor dele é mais sólida. E a cor 3D, ele já faz uma mistura com o degradê branco, com a cor que você colocou. Fica bonito também. Eu prefiro o flat, que dá um aspecto de leveza, modernidade. Já o 3D dá um aspecto de coisas assim, mais pesada, mais rústica. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Essa foi a aula de botão. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida já sabe. Fórum e até a próxima aula.